No momento de interatividade, a pergunta era quais são os órgãos que compõem, então, a Ordem dos Advogados. Se você pensou na alternativa D, você acertou. É o Conselho Federal, os conselhos seccionais, as subseções e as caixas de assistência dos advogados. Bom, com isso, juiz é aquele que vai ser o responsável por julgar o processo, promotor de justiça, de um modo geral, defender a sociedade, e o advogado aquele que vai defender os interesses do cidadão que pretende recorrer ao judiciário para buscar o bem que ele acredita, né, que seja dele. Com isso, há algumas representações, né, que devem existir e que se faz necessário comentar. Quem vai representar a União em juízo, né? Quem vai representar a unidade federativa, né? O Estado, de um modo geral, o Estado brasileiro, né? De um modo geral. Quem representa a União é a Advocacia Geral da União. Nem sempre foi assim, né? Durante muito tempo, especialmente antes da Constituição de 1988, era o Ministério Público que fazia isso, essa representação judicial e extrajudicial. Só que, obviamente, por todas as incumbências que o Ministério Público assumiu, como ele tem que defender os interesses da sociedade, defender os interesses da sociedade de um modo geral, pode conflitar com a representação da União, né, do Estado Federativo. Então, fica muitas vezes conflitante na hora da abordagem, na hora de fazer a defesa processual. Então, resolveu-se desvincular esta atividade do Ministério Público, né? A União não é a mesma coisa que a sociedade, porque a União, o Estado Federativo, ele tem que, por exemplo, né, firmar impostos a serem pagos, né, por mais que o cidadão não queira. Ele tem que ter regras de conduta a serem impostos para o cidadão conseguir viver em sociedade. Então, nem sempre os interesses, né, andam, né, em conjunto. E para ser representados judicialmente, precisam de pessoas diferentes. Bom, com isso a Advocacia Geral da União vem aí descrita no artigo 131 da Constituição Federal, né? Então foi a partir de 88 que ela assumiu essa função, e ela é a instituição que direta ou através de órgão vinculado representa a União, judicialmente, extrajudicialmente, cabendo-lhe nos termos da lei complementar a sua organização, o seu funcionamento, as atividades que ela vai exercer, né? A Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado Geral da União, que vai ser nomeado livremente pelo Presidente da República, né? Que é o órgão máximo do Poder Executivo em termos de União, né? E vai ser escolhido dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Obviamente que ele vai ter essa questão do notável saber jurídico, né, que vem aí desde da questão do STF, né, de ter admitido aí um médico, né, nos seus quadros, há que ser relevado, porque obviamente que essa pessoa vai estar diretamente ligada, né, aí às profissões jurídicas, né. O ingresso nas classes iniciais dessa carreira se dá através de concurso de provas e títulos, né? A lei orgânica da Advocacia Geral da União é uma lei complementar, de número 73, e com isso ela determina aí todo esse regramento para a Advocacia Geral da União. Com relação à execução de dívida ativa de natureza tributária, apesar de dizer respeito à União, quem vai ter essa competência é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né? Então, é um outro cargo, é uma outra função, então essa de executar as dívidas com relações a tributos, taxas estabelecidos pela União, vai passar à Procuradoria-Geral da Fazenda. Com relação, né, então, com essa relação à representatividade, se a União é representada pela Advocacia Geral, como é que ficam os Estados-membros, né, da Federação?
Também possuem representação? Também possuem representação, através dos procuradores dos estados. A representação fica aí, né, os limites, as definições, fica aí no artigo 132 da Constituição Federal, e se tem lá que os procuradores dos estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, que também vai ter concurso público de provas e títulos, né? E neste caso, com a participação da Ordem dos Advogados, né? Exercerão a representação judicial, consultoria dos Estados-membros nas respectivas unidades da Federação. Aos procuradores é assegurada a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, estabilidade na profissão de procurador do Estado, né? Mediante a avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, inclusive com a presença de relatório circunstanciado, a corregedoria, para ver se ele está se portando como um verdadeiro ou como um bom representante do Estado-membro. Bom, com isso, durante muito tempo, os procuradores do Estado iriam também acumulando funções. Eles representavam os Estados-membros e patrocinavam, de um modo geral, as causas dos necessitados. Em alguns estados, acabava-se por acumular esta função. A Defensoria Pública, ela é um direito fundamental, garantido aí aos cidadãos. Ela está descrita, inclusive, no artigo 5º, né, da Constituição Federal. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ou seja, os necessitados que não puderem pagar um advogado também precisam contar com a devida assistência, porque ele não vai poder movimentar o processo dele sozinho. Ele vai necessitar de um advogado. Então, para isso, são as funções, né? A função destinada é o defensor público. A Defensoria Pública ela é uma instituição essencial, né? A função, a administração da justiça, a função jurisdicional, até porque ela vai exercer, né, o cargo de advogado desses necessitados, incumbindo-lhe essa orientação jurídica e a defesa dos necessitados em todos os graus. Não é porque ele é necessitado que a discussão que ele possua tem que parar em primeira instância. Não é assim que funciona. Ele pode ir perseguindo o seu direito até o STF, com a representação de um defensor público, né? A lei complementar também define a questão da Defensoria Pública, da União, do Distrito Federal, né? E vai prescrever aí as normas gerais para essa carreira. Mas é um concurso público também de provas e títulos, né? E também se tem a garantia da inamovibilidade, uma vez que haja, né, o ingresso na carreira, e não é possível o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Então, ou seja, se ele é defensor público, ele tem a função de ser pago pelos cofres públicos para defender os interesses dos necessitados. Então, ele não advoga, né, para particulares. A Lei Complementar Federal 80/94 é a lei que fala da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal. A Lei Complementar Estadual número 988/06, né, do ano de 2006, criou a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que foi um dos últimos estados a possuir a Defensoria Pública que faz a defesa dos necessitados. No Estado de São Paulo, durante muito tempo, os procuradores do Estado acumulavam essas funções. Defendiam o Estado-membro na fiscalização, na discussão processual dos tributos e também defendiam os necessitados. Inclusive, esse texto de lei, da lei complementar, já sofreu a alteração também a partir de uma lei complementar, que é a 1033 de 2007. É uma instituição para fornecer esses serviços jurídicos, né, ao cidadão, e tem a sua administração superior feita pelo defensor público geral do Estado.
nomeado pelo governador, que é o chefe do Poder Executivo em nível estadual, sobre uma lista tríplice formada por candidatos mais votados em eleição, com participação de todos os profissionais da carreira. Então aí, dentre todos que exercem a função de defensores, eles mesmos votarão, né, para poder aí escolher quem vai ser esse representante máximo, quem vai ser esse defensor público geral do Estado que representará com isso, né, toda a classe dos defensores públicos, né? Seu principal órgão de decisões internas é o Conselho Superior da Defensoria Pública e, apesar de ser uma instituição estadual, ela não é vinculada ao governo do Estado. A sua autonomia é prevista na Constituição Federal. Então, assim, os defensores podem representar os interesses da população sem qualquer constrangimento. Então, na verdade, qual é a intenção da Defensoria Pública? A Constituição Federal exige que os necessitados também tenham, né, a defesa dos seus interesses. Os necessitados serão pessoas que não poderão pagar pelos serviços de um advogado. Consequentemente, ao prestar este serviço, permite-se, né, que os defensores públicos possam defender os interesses dos necessitados em completa independência, porque muitas vezes os interesses dos necessitados também conflitarão, né, com a administração pública. Então, apesar de ser um órgão vinculado, né, ao governo, ele tem inclusive a liberdade de promover essas ações, porque se eles não promoverem, como se trata de patrocínio, né, aos necessitados, o necessitado então não pode correr, né, atrás do seu direito judicialmente. Então é por isso que essa independência é mantida, né? Em muitos estados, a Defensoria Pública celebra convênios com a Ordem dos Advogados, com as subseções, né? Porque daí fica até mais fácil para poder mais organizado, mais fácil para poder prestar esse serviço de conduzir processos, enfim, né, dar orientações. Bom, com isso, eu vou passar um momento de interatividade e vou perguntar a você: a instituição que representa a União é chamada de alternativa A, Defensoria Pública da União, alternativa B, Procuradoria do Estado, alternativa C, Advocacia Pública da União, alternativa D, Defensoria Pública, ou alternativa E, Advocacia Geral da União. Então, a instituição que representa a União, se você pensou na alternativa E, que é a Advocacia Geral da União, você acertou. É aquela instituição que vai defender os interesses da União Federal, né, do Estado Federativo, e que assumiu aí funções que até a Constituição de 88 eram assumidas pelo Ministério Público, pela sua história, né? Como a Constituição de 88 veio, inclusive, né, na intenção de distribuir essas responsabilidades e deixar tudo mais isento, né? Então a Advocacia Geral da União foi o órgão que surgiu para essa representatividade. Com isso, espero que mais alguns termos a respeito das instituições judiciárias e ética tenham sido esclarecidos e espero vê-lo em uma nova oportunidade. Até a próxima.